Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Nogueira da Igreja Evangélica Casa de Deus e quero nesta manhã trazer para você Café com Jesus. Amados, nós estamos falando sobre os grandes personagens da Bíblia, personagens que marcaram a história, que deixaram lá uma lição para a nossa vida. E não poderíamos deixar de falar de Moisés. Um abraço para minha irmã Marluce, lá de Afonso Cláudio. A minha irmã caçula, Marluce, né? Eu tenho um outro irmão, o Mauro também, um abraço, Mauro, meu irmão caçulinha, o mais novo da família, e a minha irmã Marli, mais velha. Mas eu quero falar da Marluce, porque a Marluce, ela ouve Café com Jesus todo dia, e ela pediu para eu falar de Moisés, a história que ela mais gosta, o bebezinho do berço. Queridos, Moisés nasceu no Egito, filho de Joquebede com Amrão, israelitas, hebreus, de nacionalidade hebreia, descendentes de Abraão. Moisés nasce num tempo muito difícil, de muita luta, porque o povo hebreu começou a crescer e Faraó começou a dar mais trabalho, a castigar mais, para que o povo não tivesse tempo de se multiplicar. Só que Moisés veio ao mundo. E a ordem do tempo de Moisés era uma ordem muito dura. Se uma mulher estivesse grávida e uma menina nascesse, ela viveria. Mas se fosse um menino, ele seria morto e lançado nas águas do Nilo. Joquebede, guiada por Deus, pega e esconde Moisés do seu nascimento durante um período aproximado de 3 meses. Ela escondeu o neném. Agora imagina comigo, 3 meses você escondendo o recém-nascido. Era muita fé, muita dedicação. Eu creio que Joquebede nem dormia. Além disso, Deus coloca no coração dela para ela fazer um cesto de palha, botar nesse cesto betume, tampar os buracos do cesto com betume, forrar o cesto e colocar Moisés no rio. E esta mulher, imagina o coração dela ao colocar o neném no rio. Ela descobre que a filha de Faraó tomava banho em determinado local do rio. E ela então um dia coloca o seu filho Moisés ali, e Moisés quer dizer tirado das águas, salvo das águas, coloca ali próximo aonde a filha de Faraó estava tomando banho. E coloca Miriam, a irmã mais velha de Moisés, para vigiar aonde aquele cesto de junco iria. Isso é fé. E ela então, esse cesto é encontrado pelas serviçais da filha de Faraó, e Moisés é adotado pela filha de Faraó. Miriam espertamente chega para a filha de Faraó e diz: olha, se a senhora quiser, eu tenho uma babá que pode cuidar dessa criança até ele crescer para a senhora. E ela diz que é. Joquebede vem então, pega Moisés para criar, e Moisés fica até por volta dos 8 anos ali na casa da mãe dele, aprendendo das coisas de Deus com a mãe dele. Amados, eu quero ler Êxodo capítulo 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, para facilitar para você, logo depois de Gênesis. Capítulo 2, versos de 7 a 10. Êxodo 2, verso 7 até o verso 10, diz assim. Aleluia. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama dos hebreus, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, porque das águas tenho tirado. Um bebezinho que foi colocado na água,
foi salvo das águas, voltou para o braço das mães. Isso é poder de Deus, isso é plano de Deus. E aí, amados, Moisés cresce e por volta dos 9 anos vai para o palácio do Egito se formar na cultura egípcia. Mas eu quero te lembrar que 8 anos da vida dele, ele estava recebendo a cultura dos hebreus. A palavra de Deus diz: ensina ao menino o caminho que deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. Moisés recebeu a instrução no tempo certo, quando menino. Hoje, os estudiosos, cientistas, psiquiatras dizem que a melhor época para se aprender é do nascimento até os 8 anos. É quando nós absorvemos o maior conhecimento possível. Então, queridos, Deus, no tempo certo, preparou Moisés. Ele ficou 8 anos ali. Moisés vai para a casa de Potifar, para o Palácio Real, receber a melhor instrução que poderia ser dado a um menino egípcio. E agora ele se torna um rapaz instruído, candidato ao trono. Mas de repente, Deus começa a mover na vida de Moisés. E Deus então leva Moisés, lembra Moisés do povo dele, leva ele aonde o povo estava trabalhando, e lá um egípcio estava maltratando um do seu povo, um hebreu. Moisés então espera a maior oportunidade, mata o capataz egípcio e o esconde na areia. Passou-se alguns dias, Moisés retorna lá no local e vai novamente aonde os hebreus estão trabalhando e percebe 2 hebreus brigando. E os 2 hebreus começam a brigar. Moisés chega para ele e diz: não façam isso, vocês são irmãos, vocês são do mesmo povo, vocês não podem brigar um com o outro. E um deles diz assim: acaso você vai fazer conosco como fez com o capataz egípcio? Moisés então percebe que é hora de fugir. 20 anos morando no Egito, aos 20 anos, Moisés foge. Ou melhor, me perdoe, 40 anos no Egito, Moisés foge. E vai para o deserto de Padã Arã. E lá no deserto de Padã Arã, ele encontra a família de Jetro. E ali ele começa a trabalhar para Jetro. Se apaixona por uma das filhas de Jetro, se casa com ela. E vai pastorear, porque Jetro tinha um rebanho, ele vai pastorear ovelhas. E eu fico pensando na cabeça de Moisés, porque para os egípcios, ser pastor de ovelhas era o pior serviço, era uma maldição para os egípcios. E agora Moisés, um homem formado na cultura egípcia, com todo o entendimento intelectual dos egípcios, só tem a opção de trabalhar de pastor de ovelhas. Então, e fugindo, ele vai trabalhar de pastor de ovelhas. Moisés, num dia, pastoreando, próximo ao Monte Horebe, ele vê uma sarça ardendo. E quando essa sarça está ardendo, Moisés se aproxima para ver por que o fogo não estava consumindo aquela árvore, aquele arbusto. E aproximando-se, ele ouve uma voz que diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés tira a sandália e se aproxima. E ali Deus fala com Moisés. Uma das frases mais lindas que para mim existe na palavra de Deus. E o que me dá esperança em tempos difíceis, eu vou te falar agora. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E ouvi a fúria do chicote dos seus exatores. Por isso eu desci para livrá-lo. Deus é o Deus que, quando vê o nosso sofrimento, quando não tem mais jeito, Ele desce para nos livrar, aleluia. Eu imagino a festa que Moisés fez. Moisés deve ter pulado de alegria: agora acabou para Faraó, o eu sou desceu, agora tudo está acabado. Ele vai queimar aquele Egito igual essa sarça. E Deus continuou conversando com Moisés: olha, Moisés, quero te contar que até aqui eu te trouxe, e que tudo que aconteceu com você era meu plano para que você tivesse condições de descer lá no Egito e fazer a sua parte, libertar o meu povo. Você vai lá a Faraó e vai dizer: Faraó, deixa meu povo ir.
Moisés começa a colocar desculpas. Ele diz para Deus: Deus, olha, eu sempre fui pesado de língua, eu sempre tive dificuldade de falar, e mesmo com o Senhor falando comigo, não mudou nada. A minha gagueira continua. Deus, eu não tenho condições de voltar lá no Egito. Eles vão me perseguir e eu não aprendi a falar. Como é que eu vou me apresentar a Faraó? Mas Deus diz para ele: olha, teu irmão Arão está vindo ao teu encontro. Ele vai ser a minha boca na tua boca. Você falará e ele falará com o Faraó. E Moisés então desce. E durante um período, Deus lançou sobre o Egito 10 pragas. Deus fez separação entre o povo do Egito e o povo de Israel. Deus matou todos os primogênitos, como a última praga, a 10ª praga, Deus matou todos os primogênitos do Egito. E as casas de Israel, que estavam com os umbrais cobertas, pintadas com o sangue do cordeiro, foram livres e não houve morte ali entre o povo de Israel. No dia seguinte, Faraó expulsa o povo de Israel. E o povo então pediu ouro e prata e saiu coberto de bens e cheio de saúde. Porque a palavra de Deus diz que em meio ao povo de Israel não havia um doente. Aproximadamente 2 milhões de pessoas e não havia um doente. Olha que maravilha. E Moisés à frente deste povo. Deus usa Moisés para abrir o Mar Vermelho, para conduzir o povo do deserto até a terra prometida. Moisés, 120 anos, morre sobre o Monte Pisga, vendo a terra prometida. Que Deus possa nos ensinar a obedecer como Moisés obedeceu e a entender o plano de Deus, como Moisés entendeu, acreditou e caminhou até mesmo no deserto 40 anos, levando um povo difícil, mas ele caminhou e fez o que Deus queria. Foi o representante de Deus e um dos maiores líderes de Israel, considerado até hoje como um dos patriarcas. Que Deus possa nos abençoar. Moisés é o maior profeta para o povo israelita, para os judeus até hoje. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus abençoe seu dia. Eu vou orar por você. Pai, neste dia nós queremos pedir a tua bênção, pedir que o Senhor nos ensine a ser obediente, que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, não confiar na nossa dependência. Assim como Moisés, ó Deus, não confiou no intelecto dele, mas confiou na tua presença com ele. Nós te agradecemos por tudo, pedimos a tua bênção sobre o teu povo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Paizinho. Amém. Está se aproximando a sexta-feira. Eu quero lembrar você que sexta-feira, 20 horas, no nosso Facebook, Marcos Antônio Nogueira, temos o nosso culto ao vivo. E nós estamos falando sobre cura divina. E você que necessita de uma cura, e você que necessita de que alguém seja curado, eu vou te desafiar a fazer algo que eu aprendi quando criança com a minha mãe. Quando criança, havia um programa que pedia que colocasse, na época era rádio, colocasse sobre o rádio um copo com água durante um momento da oração. E sabe, amados, eu tomei muito copo com água ungido ali pela oração dos pastores ali. E eu sempre tive boa saúde, graças a Deus. Então eu quero te desafiar a colocar uma foto, uma peça de roupa, o copo com água, de alguém que você sabe que precisa, que você quer ver liberto, que você quer ver curado. Nós vamos estar orando no final do culto e pedindo a bênção do Senhor sobre essas peças. E a palavra de Deus diz que Deus vai sarar. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Até amanhã. Café com Jesus.